A história da Petra Costa e os comentários machistas do Pedro Bial ainda estão reverberando. E ontem o que a gente viu foi o Danilo Gentili, o comediante, disparar uma série de tweets. Eu vou ler para vocês entenderem aqui o objetivo desse vídeo. Foram vários comentários, na verdade. Ele começou retweetando primeiro um tweet de outra pessoa falando sobre machismo, que diz o seguinte, da Jéssica Batista. O silêncio das feministas com as declarações sórdidas do José de Abreu, mascote do Projeto do Mal, nos revela que tudo é permitido com mulheres que odiamos. Se ser feminista nos tempos atuais é isso, saiba que este movimento nunca terá meu respeito e participação. Nojo. Depois ele retuita uma reportagem do Antagonista sobre o Pedro Bial e a Petra Costa. Mais um episódio da série Todo Mundo que Fala o que eu não quero ouvir é machista. E passou a depois atacar a Maria do Rosário, porque a Maria do Rosário foi uma que questionou a fala machista do Pedro Bial, no qual a Maria do Rosário diz o seguinte, em referência ao governo usar a SECOM, a Secretaria de Comunicação, para atacar a Petra Costa, numa entrevista que ela deu para a PBS. Ela diz o seguinte, a Maria do Rosário, além de ferir o princípio da impessoalidade, a atitude é um ataque à liberdade de manifestação de pensamento e expressão artística, bem como a liberdade profissional e de ofício da Petra Costa. Democracia em Vertigem é um documento histórico e estaremos torcendo pelo Oscar. E daí o Danilo Gentili comentou isso. Aquele documento oficial da Câmara dos Deputados contendo censura oficial que você me enviou e eu rasguei, feriu o princípio da impessoalidade e foi um ataque à liberdade de livre pensamento? E a minha condenação à prisão oriunda desse episódio. Aliás, você possui vagina? E depois ele tuitou, aquela mulherada global guerreira do mexeu com uma, mexeu com todas, já se manifestou contra a perseguição sistemática do Zé de Abreu contra a mulher Regina Duarte, ou continuam sendo as mexeu com algumas, mexeu com quem acha que são todas. Aqui ele se refere também a alguns tweets, algumas postagens feitas pelo Zé de Abreu contra a Regina Duarte, que também horrorizaram muita gente pelo tom bastante agressivo do Zé de Abreu. Então, para começar, vamos analisar a postura do Danilo Gentili. Porque o que ele faz aqui é basicamente uma velha falácia lógica chamada tu quoque, que é tu também, você também. É o apelo à hipocrisia. Se um grupo, no caso a esquerda, por exemplo, passa pano para machista, esse grupo não tem a menor legitimidade moral para criticar o machismo de outro grupo oposto. Então, por exemplo, criticar a fala machista do Pedro Bial não é legítima se você não criticou a fala machista do Zé de Abreu. E essa é uma falácia lógica por uma razão muito simples. A hipocrisia, nesse caso, não torna a afirmação verdadeira ou falsa. Você afirmar que a fala do Pedro Bial foi machista, ela é verdadeira porque foi de fato machista, ele tenta reduzir a Petra Costa porque ela é mulher, uma menininha que quer agradar a mãe dela, ou melhor, a mamãe dela. Então é uma fala machista para reduzir a Petra Costa, de fato. Isso não passa a ser falso porque as pessoas ignoraram ou fingiram que não viram a fala do Zé de Abreu, ou de outra personalidade da esquerda que seja machista. Não passa a ser falso, continua sendo verdadeiro. E a lógica, o raciocínio lógico, o argumento lógico, ele depende das premissas e da conclusão. Se a conclusão deriva das premissas, e não da moralidade de quem pronuncia aquilo ali, não da hipocrisia de quem fala. Você pode ser uma pessoa desonesta em montar um argumento lógico válido com conclusão verdadeira, com premissas e conclusão verdadeiras. Inclusive, é uma estratégia muito utilizada em tribunais. Para destruir o argumento da testemunha ou da vítima ou de quem acusa, advogados e procuradores tentam destruir a moralidade da pessoa, tentam provar como ela não é testemunha ou um réu ou um acusador confiável. Então, nessa tentativa de contaminar o seu argumento, se mostra que você é um hipócrita, se mostra que você não tem moral, então sua conclusão é falsa, seu argumento não é válido. E isso não funciona assim. Não funciona assim. Você pode ser uma pessoa completamente mentirosa, boa parte do tempo pelo menos, e mesmo assim elaborar um argumento válido com premissas e conclusão verdadeira. Então esse é o primeiro ponto. Na questão lógica, independe da moral ou da hipocrisia de quem enuncia o argumento. Embora em alguns casos aqui, pessoalmente, eu acho que possa sim fazer diferença, por exemplo, quando você enuncia certos preceitos de comportamento éticos, religiosos, por exemplo, e na prática você faz o oposto disso. Pode ser que seja verdadeiro de fato aquilo que você prega. Amar o próximo como a ti mesmo, por exemplo, no cristianismo. E na prática você é uma pessoa intolerante que odeia o outro. A sua afirmação pode ser válida. Você pode entender o valor daquilo, mas a contradição entre prática e enunciado revela a hipocrisia da pessoa.
Mas isso não tem a ver com a veracidade do enunciado, não tem a ver com o fato de ele ser verdadeiro. E outra coisa que ele afirma ali sobre Maria do Rosário, né, em relação ao SECOM, o governo federal utilizar a SECOM para atacar Petra Costa, ele compara com a Maria do Rosário processando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade, porque ele atacou, ele difamou a mulher Maria do Rosário, a deputada nesse caso. Então, a Maria do Rosário, ofendida, foi lá e processou o Danilo Gentili. Não foi a Câmara dos Deputados que fez isso. Não foi o Parlamento que fez isso. Não foi a União que fez isso. Foi a Maria do Rosário. No caso da Petra Costa, o que a gente vê é o Estado brasileiro, o governo brasileiro, no caso a SECOM, atacando uma artista, atacando uma cineasta. É muito diferente. Não é o Bolsonaro processando a Petra Costa. É o governo federal fazendo isso. E aí sim isso viola o princípio da impessoalidade, porque o Bolsonaro não pode usar a máquina do governo para atacar alguém. Ele poderia processar a Petra Costa caso se sentisse ofendido. Ele poderia fazer isso. Nada impediria que ele fizesse isso. Mas, de fato, usar a estrutura governamental para isso possivelmente é mais um dos muitos crimes de responsabilidade desse governo Bolsonaro. Alguém que, por exemplo, utilizou lá a conta oficial dele, presidencial, para divulgar um vídeo do Golden Shower. Isso logo no começo da presidência dele, ano passado. Então o que o Danilo Gentili fez aqui é uma falsa equivalência, uma falsa comparação. Comparar Maria do Rosário, a pessoa Maria do Rosário, com um órgão do governo. São coisas diferentes. E ele não quer enxergar isso porque é conveniente não enxergar isso, porque ele se sente a vítima da censura, a vítima da repressão, a vítima da perseguição política da esquerda, ele se sente a vítima. Eles que criticam tanto o mimimi da esquerda, você vê lá o mimimi, né? Sendo perseguido pela Maria do Rosário, perseguido pela Câmara dos Deputados, não é isso. Afinal de contas, não foi a Câmara que processou o Gentili. Então o que você vê? O primeiro é uma falácia lógica, que é o tucoque, que basicamente a gente pode resumir como: mas e o PT? Ah, o Bolsonaro cometeu irregularidades, é corrupto, sei lá o quê? Ah, mas e o PT? Então é o apelo à hipocrisia. Como eu disse, isso é uma falácia lógica, isso não se fundamenta na estrutura racional, argumentativa de premissas, conclusão, isso não afeta a estrutura. E o segundo ponto é uma falsa equivalência, como se a mulher Maria do Rosário processando Gentili fosse a mesma coisa que o governo utilizando um órgão público para atacar a Petra Costa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa mesmo. E depois disso, eu tenho que explicar aqui o óbvio, mais uma vez, né? Eu vou vir aqui explicar o óbvio mais uma vez. E para isso eu vou utilizar um exemplo de um artigo que eu publiquei ontem na Carta Capital, falando sobre o impeachment do Trump. Hoje o processo do impeachment do Trump vai ser concluído, e provavelmente, muito provavelmente, ele vai ser inocentado das acusações de obstrução do Congresso e abuso de poder. No caso da Ucrânia, de ter subornado o presidente da Ucrânia para investigar o filho de um rival político, no caso Joe Biden. O que aconteceu nesse processo? O que a gente viu nesse processo? Um processo político, afinal de contas. O impeachment é um processo político e você tem, nos Estados Unidos, tanto a Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados deles, quanto o Senado, bastante divididos em linhas partidárias. Então na Câmara você tem maioria democrata e de fato o processo de impeachment passou lá na Câmara, e no Senado você tem uma maioria republicana e não vai passar por causa disso também. O Trump é um presidente republicano e os republicanos estão protegendo, estão blindando o presidente agora. Os senadores republicanos, alguns deles pelo menos, reconhecem que o Trump cometeu um crime. Reconhecem que o que ele fez ali não foi aceito, foi inconstitucional e que ele poderia ser impeachmentado por isso. Porém, por questões políticas, partidárias, e a lógica é muito simples de entender, eles estão protegendo o Trump. Porque eles sabem que se o Trump sofrer impeachment, vai cair o presidente, vai ser removido do cargo, vai entrar no lugar dele o Mike Pence, que não é uma figura tão popular assim como o Trump. Se ele for impeachmentado, o Trump não vai poder se candidatar à reeleição. Nesse cenário, os republicanos terão de escolher um substituto para o Trump, algum candidato que possa disputar a eleição desse ano, possivelmente Mitt Romney, não sei, e confrontar algum candidato popular dos democratas. Então, se houvesse impeachment do Trump, haveria uma grande chance mesmo, realmente, de ganhar um presidente democrata. Os republicanos aceitarem a tese de que o presidente Trump cometeu um crime, que ele cometeu, aceitarem isso, removerem o presidente do cargo, seria entregar as eleições de mãos abertas para os democratas. Então eles vão proteger, vão blindar o Trump para que o Trump possa se reeleger. Eles sabem que é um cenário horroroso ter mais 4 anos de Trump. Internamente, os republicanos, muitos deles abominam o Trump, mas o trumpismo tomou conta do Partido Republicano. E ele é uma grande força popular, de mobilização popular.
Então eles não vão abrir mão do poder, mesmo tendo que vender a alma para o diabo. Eles sabem que o Trump cometeu um erro, que é um criminoso, que deveria sofrer impeachment, que deveria ser do cargo, mas mesmo assim eles vão vender a alma para poder manter o poder. E é difícil imaginar que se fosse o caso invertido, se fosse o presidente democrata com a maioria democrata no Senado, que os democratas também impeachmentariam o seu presidente. É difícil imaginar o cenário invertido. Porque é um jogo político, é um jogo de interesse, não é um jogo ético, não é um jogo moral, é um jogo de dominação, é um jogo de controle. E isso não é tão diferente da postura política das pessoas fora do parlamento, fora do Senado, fora da presidência, fora da Câmara dos Deputados. Quem está na oposição agora ao Bolsonaro, quem está em oposição a esse projeto reacionário do Bolsonaro, vai apontar sim o dedo para quem está na situação. Porque é a tarefa da oposição. A oposição faz isso. Mostrar os erros, apontar o dedo, jogar as pedras nas vidraças. Quem está na oposição se beneficia bem pouco de ficar apontando os dedos para quem está do seu lado. Não tem ganho tático, não tem ganho estratégico, ganho político nenhum para fazer isso. Defender a Petra Costa e criticar Bolsonaro, criticar Secom, criticar Pedro Bial nesse caso, é um avanço de posições estratégicas políticas. É a defesa, de fato, de narrativas políticas, de projetos de país. Se por acaso alguém da esquerda começa a atacar Lula, atacar Dilma, atacar Zé de Abreu, atacar Maria do Rosário, politicamente não faz menor sentido. Taticamente, não faz sentido. Embora a esquerda se autodestrua com frequência. A direita também, vale lembrar, a direita também está se autodevorando. Nesse sentido, muita gente está disposta a passar pano para certos comportamentos no seu grupo político ideológico, porque isso não faz sentido uma estratégia de tomada de poder. E como disse, isso é óbvio. Falar isso aqui é enunciar o óbvio. Você atacar os seus aliados, quem está próximo de você, para provar que você é ético, moral, não faz sentido estratégico político. É criar divisões desnecessárias. E outra coisa que é importante falar também, que também é óbvio, que a postura ideológica sua não é atestado de moralidade também. Existem pessoas éticas, pessoas honestas, pessoas decentes na direita e na esquerda. E também existem escrotos, pessoas machistas, racistas, homofóbicas, tanto na direita quanto na esquerda. Você ser progressista não é atestado de moral, não é atestado ético. Não te garante idoneidade moral, não. Do mesmo modo que alguém seja de direita, não quer dizer que a pessoa seja nojento o tempo todo. O problema é que a gente lida com simplificações da realidade, com modelos simplórios. Então tudo é 8 ou 80. Como as pessoas são incapazes de compreender certas sutilezas, qualquer tipo de crítica interna pode soar como se você fosse um quinta coluna, como se você fosse um traidor. E a gente viu acontecendo isso com o bolsonarismo. Qualquer um que tenha, porventura, criticado o Bolsonaro, sendo direitista ou sendo extremista de direita, foi fritado publicamente pelos militantes bolsonaristas. E a traição geralmente é vista com maior desdém, maior repúdio, maior nojo do que quem é a oposição política tradicional. Então tem dois aspectos aqui, em todo esse caso da Petra Costa, do machismo, dos comportamentos repreensíveis, tanto à esquerda quanto à direita. Primeira coisa é que você apontar a hipocrisia do outro não invalida o argumento do outro. A pessoa pode ser hipócrita e estar falando verdade. E o segundo ponto é que algumas posturas políticas, ideológicas, elas não são necessariamente morais, elas são estratégicas. A gente pode questionar se isso é válido ou não, a gente pode realmente pôr em dúvida essa questão, né? Vale a pena você fechar os olhos para certos comportamentos repreensíveis do seu grupo para alcançar posições? É uma questão totalmente válida, que a gente poderia voltar aqui em outro momento e debater isso. Mas, de fato, é o que a gente vê. É o que a gente vê agora, nesse momento, nesse exato instante, nos Estados Unidos, no impeachment do Trump. Republicanos vendendo a moral deles, abrindo mão de questões éticas profundas do Partido Republicano para manter no poder um presidente nojento como Trump, e perigoso, e que viola a lei, e que viola a Constituição, e que comete crimes para se manter no poder. Mas para eles ali, para aquele grupo dos republicanos no Senado agora, vale a pena fazer esse esforço, se queimar publicamente, destruir qualquer tipo de reputação moral que eles possam ter para se manter no poder. As pessoas fazem isso. Não é um jogo limpo, não é um jogo decente, não é um jogo talvez aceitável, mas é um jogo que se dá na realidade. Essa é a política real, não é idealizada, é a política real. Como eu disse, a gente pode criticar isso, questionar isso, apontar o dedo para isso, a gente pode fazer isso, a gente faz isso. Tanto que eu fiz no artigo de ontem na Carta Capital, é mostrar como isso aí é feito. Por outro lado, não penso que seria diferente se fossem democratas nesse processo. Possivelmente a gente veria um cenário muito parecido. Só lembrando, mais e o PT não é argumento, é uma falácia lógica. Você vê um erro
e querer apontar o erro do outro para justificar o erro que você está cometendo não é um argumento válido. Não funciona assim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões que eu apresentei aqui. Primeiro, sobre essa frase do Tukokwe, né? Você também, como se a hipocrisia do outro invalidasse aquilo que ele diz. Se vocês observam isso acontecendo o tempo todo, né? Eu vejo o tempo todo acontecendo, mas se vocês observam isso acontecendo. E segundo ponto, sobre essa proposta tática política de passar pano, por exemplo, para avançar o alcance ao poder. O que você pensa sobre isso? É ético? É aceitável isso? Como a gente procede nesse tipo de situação? O que você pensa aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!